Revista BH News. Oferecimento Centro Avançado de Estética e Mosaico Móveis. Voltamos e eu estou com ela, que todo mundo aqui que me acompanha no Revista BH News já sabe, eu sou fã, Isabela Capelão. Isabela, bem-vinda, bom dia. Obrigada, bom dia, é um prazer também estar aqui com você, aqui participar do programa novamente. Novamente, não, você é sócia aqui, minha filha, nem experimente ficar longe, tá? Isabela, gente, é consultora em desenvolvimento humano, então você imagina o prazer que é recebê-la, porque ela dá dicas e fala só sobre coisas que vão te elevar, te fazer progredir na sua vida, entendeu? Eu aprendo muito com você e hoje a gente vai falar sobre uma técnica que cada vez que você vem eu tenho aprendido mais, que não é tão comum e nem tão falada, que é a hipnose. Isso. Isabela, eu queria muito que você falasse pra gente o que é a hipnoterapia, como que a hipnose pode ser usada num processo terapêutico. Então, Raquel, já teve até um programa que a gente desmistificou um pouco a hipnose. Que foi super bem sucedido, inclusive. Teve uma audiência maravilhosa, para nossa surpresa, né? Porque não é tão falado a hipnose, Isso, né? Exatamente. E a hipnose tem sido utilizada cada vez mais como forma de terapia. Na verdade, a hipnose ela é uma ferramenta auxiliar para tratamentos, para diversos tipos de tratamentos. Tanto dores físicas, quanto emocionais, quanto psicológicas, né? É claro que a hipnose, a hipnoterapia, ela não substitui uma consulta médica, um tratamento médico, mas ela ajuda e muito, né? Pessoas que estão passando por momentos de dores crônicas. Cada macaco no seu galho, Isso. né? Vai no médico se precisar, mas a hipnose ela tem um papel fundamental nisso. Sim. Sim, e vem crescendo muito, como eu disse, essa utilização da hipnose, porque é um tratamento, é um auxiliar, né, rápido, né? Ela acelera os outros tratamentos. Então, por exemplo, se a pessoa está fazendo um tratamento em que ela sente muitas dores, ela pode ir lá fazer fisioterapia, tomar os medicamentos e, juntamente, a hipnose. Por quê? A hipnose ela ajuda a trabalhar a causa, a fonte, a origem. E é por isso que ela tem essa rapidez que você está dizendo? Porque ela vai direto ao ponto. Existem, claro, também algumas utilizações da hipnose para, acelerar alguns processos, por exemplo, a ansiedade. Entendeu? A pessoa é ansiosa. Naquele momento, existem técnicas que vão ajudar a pessoa a falar em público, que ela precisa um dia ali. Mas se for uma fobia, não vai adiantar passar um exercício, uma técnica, uma sessão para ela resolver o problema da fobia. Sim, tudo é um processo. E hoje em dia, né, Raquel, as pessoas acabam buscando muito, às vezes até os médicos, para tomar um remédio e resolver de uma vez por todas um problema que às vezes está há anos ali, há muito tempo arraigado na pessoa. E a hipnose ajuda, mas é um processo, né? Leva um tempo. Com certeza. Gente, você estava me falando que a hipnose, ela ajuda muito a pessoa que está num processo de emagrecimento, por exemplo. Tem gente que não consegue emagrecer de jeito nenhum. Já fez tudo quanto é dieta, já foi em tudo quanto é médico, já fez terapia. E a hipnose tem um índice muito grande de sucesso nesses casos, né, Isabela? Sim, de diversas maneiras, sabe, Raquel? Por quê? Digamos, por exemplo, vamos até dar um exemplo um pouco grave, digamos assim, né? Que seria a questão de quem é obeso e faz a cirurgia bariátrica. É preciso um acompanhamento anterior e posterior a essa cirurgia bariátrica. Por quê? Porque imagina que vai tirar, né, um pedaço da pessoa e outra coisa, qual é a causa da pessoa engordar? Exatamente, então, ela fez uma operação ali no estômago, mas e emocionalmente como essa pessoa fica? Você já viu muita gente falando, a cabeça continua gorda, né? Por quê? Porque não foi no problema. De repente, se é uma ansiedade muito exagerada, crônica às vezes, né? E não resolve, ela vai substituir ou acabar mudando isso por talvez mudando o vício. Exatamente. E é comum esses casos, né, Isabela? Outras compulsões, muito comum, né, hoje em dia. Então, até aproveitei esse exemplo. Agora, no emagrecimento, então, é importante entender, às vezes, quanto tempo, qual o processo todo da pessoa e da dificuldade para emagrecer. E outra, existem algumas técnicas
básicas e simples, por exemplo, como a pessoa parar de comer chocolate, né? Ou começar a gostar de salada. Algumas mudanças. Boa, essa é maravilhosa. Vamos fazer uma hipnose aí para começar a colocar as coisas no eixo, né? E algumas, por exemplo, mudanças de hábito também. Então, a hipnose ajuda ela nesse processo que ela está fazendo junto com o médico, junto com o nutricionista, ajuda a mudar esses hábitos, né? Agora, você estava falando de ansiedade, tem pessoas que são tão ansiosas, eu sou uma pessoa ansiosa, eu tenho certeza que muita gente que está assistindo também que às vezes tem pessoas que até na fala, às vezes podem desenvolver uma gagueira, ou então tem uma fobia de falar em público, enfim. Como que a hipnose, ela age diretamente nesses casos? Então, Raquel, por exemplo, a ansiedade. Todo mundo é um pouco ansioso, num momento ou outro. Então, por exemplo, você vai fazer uma entrevista de emprego ou você vai fazer uma apresentação para um número de pessoas sempre que falar você nunca em público. falou. Dizem que falar em público é uma coisa assim, que mais assusta as pessoas. É a maior fobia. A maior fobia falar em público, olha lá, tá vendo? É uma das maiores fobias, acho que está entre as 3 maiores fobias. Então, você trabalhar a ansiedade, por exemplo, todo mundo em algum momento é ansioso. Então, é aquele negócio, se você vai fazer uma apresentação, a gente trabalha a ansiedade para lidar e para você ir bem naquela entrevista de emprego, naquela apresentação. Agora, se é algo muito exagerado, né, que gera tics ou tenha... Que pode acontecer. Pode acontecer. E aí tem que ser um trabalho mais profundo, é aquele negócio, identificar a fonte, criar maneiras alternativas, e a hipnose ajuda como? Ela trabalha, né, através de respiração e relaxamento profundo, ela baixa as faculdades críticas e você alcança a sua sabedoria interna. Foi legal você ter falado isso também, porque aí a gente vai quebrar agora alguns mitos, tá? O que é mito e o que é verdade no processo de hipnose. Porque a gente fica imaginando hipnose. Você imagina aquela coisa lá do mágico que hipnotizava alguém, a pessoa às vezes desmaiava, não voltava mais. Sei lá o que é. Desde pequena que a gente vê cenas assim, né? E eu, por exemplo, associava a hipnose a isso. Só que isso é um mito, né, Isabela? Na verdade, essas são as pessoas têm mais contato com a hipnose show. A hipnose de show, que é muito diferente dessa hipnose usada em tratamento. Essa é utilizado como terapêutico, como ferramenta terapêutica. Então, precisa que o cliente, o paciente, tenha confiança naquele terapeuta. E, inclusive, o terapeuta, numa sessão, antes a gente chama de pre-talk, ou outros profissionais dão outros nomes, que você desmistifica isso, né? Você conversa. Então, o paciente chega, você faz uma anamnese, que é uma entrevista para você entender quais que são as dificuldades daquele paciente, qual é o problema, né? E em cima disso, são identificados o número de sessões, o que vai ser trabalhado e principalmente desmistificado, porque às vezes a pessoa, muitos têm receio de achar que o controle está no terapeuta. E na verdade não é. E outros também, como veem esses entretenimentos, acham que, tipo assim, é um estado assim. Isso que eu falei, não, a primeira vez que eu já fui hipnotizada pela Isabela Capelão, tá, gente, tá? Eu tô aqui pra dizer isso. E a primeira vez que eu fui hipnotizada, eu lembro que eu cheguei lá e falei, Jesus, pelo amor de Deus, eu vou ser hipnotizada. Mas foi uma coisa tão relaxante, foi tão natural, foi tão legal. Isso. E o que eu acho mais legal do seu trabalho é que você é coach, você é consultora em desenvolvimento humano. Então, às vezes, você que é paciente, chega lá achando que você precisa de um tratamento. Como a Isabela é coach, de repente você vai descobrir que é um outro caminho que você precisa, entendeu? Existe muito isso, Raquel. Ou a pessoa vai com um problema específico, por exemplo, que é uma gagueira, uma dificuldade de falar em público. Depois que a pessoa... aí procura hipnose. Aí depois que a pessoa faz a hipnose, ou seja, ela ganha asas, aí ela precisa saber como é que eu vou voar agora, né? E aí a gente começa um trabalho de coaching. Né? E o contrário também é verdadeiro. Durante o processo de coaching, muitas vezes a pessoa no momento de buscar metas, objetivos, trava. Né? Normal de todos nós. Algumas situações dá para trabalhar ali. Outras são crenças mais arraigadas ou são coisas que aconteceram passadas e que precisa trabalhar aquela origem, a causa de por que aquela pessoa procrastina ali.
E aí precisa trabalhar a hipnose. E você sabe uma coisa que eu acho interessante, super legal a gente falar aqui também, que na nossa vida muitas coisas são cíclicas. E muitas vezes a gente tem um problema que vai, vira e mexe ele volta, vira e mexe ele volta, vira e mexe ele volta, me corrija se eu estiver errada. E aí de repente quando você vai e encara um tratamento com hipnose, por exemplo, você resolve o mal pela raiz. Ele não vai voltar mais. Isso é maravilhoso para a sua evolução, é ou não é? E isso, Raquel, é engraçado porque às vezes as pessoas vão resolver uma questão, por exemplo, uma fobia, tá? Chegou um cliente querendo resolver uma fobia de avião, ele não conseguia andar no avião e tudo mais. Então, a princípio, era uma coisa pontual a ser resolvida. É uma fobia de avião. Fiz essa anamnese, a entrevista. Durante o processo, ele começou a perceber que não era uma fobia de avião, e sim, ele inclusive já levou o evento causador daquela fobia, que foi um acidente que teve. E aí, durante o processo, ele descobriu que, na verdade, nesse acidente que teve, ele tinha conhecido que tinha filhos jovens. E ele tinha filhos. Então, o medo dele era dele morrer e largar os filhos. Olha como é que o processo é muito... Então, por isso que não tem como ser... Não tem fórmula, todos vai trabalhar a fobia, todo mundo trabalha igual. Cada um é um jeito. Exatamente. Igual, por exemplo, tem gente que fala, até chegar, mas fulano tratou em 2 sessões a fobia. Não quer dizer que você pior, melhor. Não, porque quer dizer que cada ser humano é único e cada questão é uma diferente uma da outra. Uma da outra, entendeu? Então difere muito de pessoa para pessoa. Sim. A quantidade de sessões, como que ela vai tratar essa fobia. Isso, né? Isso, tanto fobia quanto a outras questões, né? Mesmo ansiedade exagerada, alguma coisa assim. Gente, hipnose é legal demais. A hipnose aquela que começa a fazer propaganda, mas é verdade. E eu já tive experiência, eu não só ouço as pessoas falarem, né? As pessoas que saem satisfeitas, quanto por experiência própria, porque eu comecei a trabalhar com a hipnose porque foi a única que eu consegui resolver as minhas questões, né? A única terapia que para mim foi interessante. E é por isso que você sabe a importância disso, né? Por isso você dá tanto valor para isso, trabalha com isso, porque eu já fui paciente. É verdade. Né? E não é qualquer pessoa que pode fazer, né, Isabela? Pelo amor de Deus. Não, as pessoas têm que ter uma certificação, né? Certificações. Hoje, por exemplo, vários conselhos de odontologia, de medicina, aprovam, né, a medicina como terapia complementar, né? E, inclusive, não tenho certeza, mas teve umas informações que eu tive, que no SUS eles tinham começado a utilizar também a hipnose como forma... Olha que interessante, de tratamento. De tratamento. Inclusive, por exemplo, para ajudar pessoas que têm doenças, por exemplo, câncer, né? Não é que a hipnose vai resolver o câncer, né? A hipnose não cura nada, né? É importante falar isso. O que a hipnose ajuda, por exemplo, para pacientes com câncer, é aliviar a dor, aliviar as sensações ruins da quimioterapia. Olha, entendeu? Que coisa maravilhosa. Então, por isso que o SUS começou a ver alívio de dores. E validar ainda mais a hipnose, né? Isso, com certeza. Isabela, nossa, o nosso papo tá chegando ao final. É horrível quando chega ao final, porque eu adoro ficar conversando com a Isabela. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela sua presença. Eu agradeço. Mais uma vez. Eu agradeço. Volte sempre com boas novas, porque você só traz notícia boa aqui pra gente. Que bom, então. E pra quem quiser conhecer mais sobre o trabalho da Isabela Capelão, gente, acesse o site meusmiolos.com.br, né, Isabela? Exatamente. E o seu Instagram, que é isabelacapelão.meusmiolos. Meusmiolos.isabela Capelão. Troquei. Meusmiolos.isabela Capelão. Olha, eu fazendo confusão. No YouTube também tem vários vídeos que eu falo sobre hipnose e sobre outras técnicas também. Combinado, gente. Olha, obrigada pela sua presença. Eu sempre amei. Gente, a gente vai, mas a gente volta porque agora é hora de vir muita música aqui no Revista e hoje vai ter uma pessoa inédita aqui com um som que não é tão comum de se ouvir, não. Então fica com a gente que a gente vai e volta com tudo. Um beijo, fica aí. Revista BH News. Oferecimento Centro Avançado de Estética e Mosaico Móveis.